Eu não sei vocês, mas eu já estou convencido que esses políticos de esquerda não querem ver o povo brasileiro próspero. Essa que é a grande verdade. Eles querem sim escravizar, dominar e ditar as regras. Essa turminha realmente é do mal. Líder, queria saber a sua opinião, o que você esperava? O governo não esperava isso, na verdade, pegou todo mundo de surpresa. Queria saber a avaliação do senhor, por favor, e mais uma vez, obrigada aos dois. Olha, quem pode esperar uma coisa dessa? É uma agressão. Eu não me lembro de uma agressão estrangeira tão grande ao país. Tem que haver agora um sentimento de unidade nacional, porque foi mais do que tarifar em 50%, o que seria muito grave. É que na carta do Trump para o Lula, fica claro que a motivação é política. O julgamento no Supremo de Bolsonaro. Parece uma chantagem de Bolsonaro com o país. E foi construída. Veja, nós estamos aqui, tem que ter uma posição contra o governo norte-americano, mas teve a participação direta. Eduardo Bolsonaro lá, da turma de Bolsonaro, construindo essa sanção. Disseram que a sanção ia ser contra Alexandre de Moraes, mas na verdade foi contra todo o povo brasileiro, porque vai prejudicar empresas e prejudicar os empregos do Brasil. Líder, então vou ouvir a senhora também sobre o mesmo assunto. Queria saber a opinião da senhora que é da oposição, que apoia Donald Trump, mas queria saber como que a oposição recebe esse anúncio. Olha, quando nós olhamos a nota do Donald Trump sobre a taxação geral de 50%, a gente percebe claramente que ele começa falando da perseguição que nem deveria estar existindo e do processo legal contra Jair Messias Bolsonaro. E ele coloca, então, que o STF, ele é claro isso, dizendo que são as autoridades que não estão respeitando os princípios democráticos. Presidente Lula e STF que estão querendo fazer quais atitudes? Censurar e perseguir opositores. Numa democracia isso não se admite. Então esse jogo internacional que o Lula vem fazendo, de querer dizer que é um país democrático, mas se alia a ditadores e que ao mesmo tempo quer fletar com a América, que é o país da liberdade, o Trump viu que não é verdade. E ele taxou para dizer o seguinte: enquanto não for restabelecida a democracia no Brasil, enquanto continuarem se perseguindo mídias sociais americanas e cidadãos americanos, colocando taxações, colocando multas pesadíssimas, ferindo a liberdade de expressão e a liberdade dos cidadãos americanos, nós vamos taxar então o Brasil para que ele realmente volte a ser um país livre. Ou seja, o reconhecimento daquilo que nós, oposição, viemos dizendo há muito tempo. Parem de perseguir a direita, parem de perseguir os opositores, e o mundo inteiro livre está vendo isso agora. E isso está vindo como consequência das atitudes de duas autoridades públicas, governo Lula e STF. O senhor falou um pouco sobre que não é apenas uma decisão econômica. Queria que o senhor detalhasse isso um pouco, se é também uma decisão que fere a soberania nacional. Afinal, na carta, cita também decisões de instituições brasileiras. Gente, isso aqui é impressionante. Eu queria perguntar aos deputados bolsonaristas se estão satisfeitos com as empresas e os empregos. Eu chamo a atenção nisso. Essa história é uma maluquice. Nós vivemos uma democracia, nós temos um poder independente, o Supremo Tribunal Federal. Então tem um ataque à soberania nacional, ao Brasil como um todo, e eu acho que tem que ter um amplo sentimento de unidade nacional. Empresários, setor agro, a população brasileira, democratas. Então tem um ataque à soberania, mas tem um ataque à democracia. Todo mundo sabe que houve uma trama golpista. Bolsonaro e a turma dele está querendo chantagear o Brasil. É isso que está fazendo, numa articulação internacional. Desculpa, o nome disso é traição da pátria. Faço uma pergunta: vocês vão ficar com o boné do Trump novamente? Ou vão defender o Brasil dos brasileiros? Líder, então venho aqui para a senhora, como a senhora tem visto, não só o líder Lindbergh, mas outros governistas responsabilizando também uma atuação de Eduardo Bolsonaro. Queria que a senhora falasse a sua avaliação. Essa acusação é muito leviana, porque nós percebemos durante as eleições o Alexandre de Moraes deu ordens secretas e ilegais, segundo o governo americano, para suspender perfis do Twitter, para suspender o próprio Twitter em 2024, colocando multas pesadíssimas sem o devido processo legal, ou seja, o
Estado de Direito, o contraditório e a verdadeira democracia não está sendo respeitada. Isso está claro. Só não vê quem não quer. O Trump está dando nome aos bois. A culpa é do Lula e a culpa é do STF, porque eles sim não estão respeitando a democracia. E o discurso que a gente vê da esquerda é justamente esse, dizer que respeita a democracia, mas na verdade quer prender Bolsonaro, quer tirar direitos políticos do Eduardo. Durante a pandemia, vocês lembram muito bem, a esquerda foi mundo afora, falando que Bolsonaro era genocida, sendo que a pandemia veio de um vírus lá da China, e o culpado era Bolsonaro. E ninguém foi processado, nenhum parlamentar foi processado por expressar sua opinião livremente fora do país. Agora, o Eduardo, quando ele diz que algo está errado no Brasil, agora ele está cometendo um crime de lesa pátria, isso não pode. O deputado tem imunidade parlamentar, mas como a gente já não tem mais imunidade parlamentar, como realmente a perseguição está ocorrendo, é esse tipo de argumento que a gente vê aqui. Mas isso não é verdade. O Trump foi muito claro e as decisões feitas com relação ao X demonstram claramente a falta do devido processo legal. Países onde não há contraditório, ampla defesa, devido processo legal, onde o Supremo Tribunal Federal conduz inquéritos, onde o acusado é vítima e julgador ao mesmo tempo, isso não está certo numa democracia. Isso tudo está sendo visto pelo mundo livre. E essas sanções, na verdade, são para que essas mesmas autoridades voltem e restabeleçam realmente a democracia no Brasil. Isso é um recado para Lula, já disse aqui, que é o verdadeiro culpado, e o STF também. Líderes, agradeço muito, muito obrigada pela participação. Quer dizer que agora a culpa dessa taxação é do Bolsonaro, é do Eduardo Bolsonaro, é da turma do Bolsonaro. Meu Deus do céu. O Lindbergh, ele é casado ou namora a Gleice, a Peppa? Porque se eles se separarem, a culpa vai ser de quem? Do Bolsonaro, é claro. Meu Deus do céu. Eu não sei o que se passa na cabeça desses esquerdistas. Bem, eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus e fui.